Olá, navegante! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso EAD de Doutrina Social da Igreja. Estamos na nossa 7ª aula e hoje nós vamos tratar sobre o tema da teologia da libertação. Muito importante esse tema dentro desse contexto da doutrina social da Igreja, até para esclarecer dúvidas que temos acerca das origens dessa teologia e do seu significado, e também da preocupação da Igreja, de modo geral, com esse tipo de teologia. Vamos então aprofundar, mas antes vamos rezar a Virgem Maria, pedindo a sua intercessão para que ela possa interceder por nós neste aprofundamento intelectual e espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Muito bem, vamos então à nossa temática de hoje. Teologia da libertação, qual é a definição mais precisa? Ora, não poderíamos fazer esse curso de doutrina social da Igreja e não afrontar esta realidade. Teologia, portanto, é uma tentativa de fazer uma leitura daquele que é o objeto do seu estudo, no caso, Deus em primeiro lugar, e depois do homem. A palavra teologia vem de theos logos, que significa a ciência sobre Deus, a verdade sobre Deus. Então essa é a busca da teologia. E depois, obviamente, a partir do Deus criador, do Deus que governa todas as coisas e conduz a história humana, se faz uma leitura também do homem. Só que existem diversas metodologias teológicas para poder comunicar a fé e para interpretá-la. E aí nós vamos entrar já nesse aspecto da teologia. Da libertação, por que esse nome? Porque a tentativa é exatamente comunicar o interesse de libertar o homem das injustiças sociais, dos seus problemas humanos e enfrentar questões relacionadas à dignidade humana. Só que quando você coloca algumas coisas à frente da teologia, você pode ter sérios problemas no andamento do método teológico. E um dos primeiros problemas que se encontra na teologia da libertação é a leitura através de um ideário marxista. Ou seja, a ideologia marxista ela vem antes de qualquer objeto da própria teologia, ou mesmo de qualquer a priori. A ideologia é colocada como a priori para ler tudo, né? Para saber quem é Deus, em primeiro lugar, a ideologia. Para saber quem é o homem, em primeiro lugar, a ideologia marxista. Ou seja, não se procura objetivamente a verdade, mas sim se coloca uma espécie de óculos, né? E para poder ler a realidade. Isso se chama também de uma hermenêutica muito específica, né? O que é hermenêutica, padre? Vem de Hermes, do grego, que significa mensagem. Leitura hermenêutica é a leitura da mensagem, a leitura do mundo, das coisas, da ciência, né? Então, de acordo com a sua leitura, você pode condicionar o seu objeto. A gente pode simplificar isso dizendo acerca do ponto de vista, se bem que ponto de vista é tão popular que a gente tem o risco de pensar como mera opinião as coisas. Mas no caso da hermenêutica, é mais do que um simples ponto de vista, é um método de fazer ciência, né? É um método de interpretar os fenômenos envolvidos no seu objeto. Então a hermenêutica da teologia da libertação condiciona Deus e o homem a partir dessa ideologia que é colocada no topo, né, de prioridades dessa versão teológica. Então é exatamente isso que acontece. Quando começa a fazer teologia, se pensa nesse Deus que foi construído pela ideologia para depois olhar a Escritura, e depois olhar a doutrina, e depois olhar a história dos homens, e inclusive desenvolver a partir disso um reforço
ideológico daquilo que se tinha antes. Ora, quando você quer tratar com verdade a doutrina da igreja, a escritura e tudo o que se refere à fé, você precisa partir do próprio objeto, porque a fé, em primeiro lugar, é testemunho, né? Nós recebemos a revelação como testemunho. Esse é o nosso objeto, é dali que nós partimos. É daquele contexto histórico no qual se dá a revelação, nas personagens envolvidas, e através também das suas capacidades de ver o mundo, que nós vamos fazer a nossa interpretação, vamos tirar aquilo que de fato é a mensagem que Deus está comunicando para nós. Então nós temos um sério estudo, né, bíblico, teológico, que vai nos levar até a verdade dos nossos objetos, aos fatos propriamente. Só que quando você vai ver uma realidade e já está preparado para condicioná-la, então você vai ter sérios problemas, porque você vai bater de frente com uma série de contradições e você vai tentar transformar o seu objeto para ele corresponder ao que você quer. É a mesma coisa que você pegar um celular, vamos supor, de 16 centímetros e você querer transformá-lo num celular de 25 centímetros, bem maior, porque você não gosta do tamanho daquele celular. Mas só que você está tentando condicionar um objeto rígido e que você não vai aumentar o tamanho, não vai modificar a sua estrutura sem destruí-lo, né? Sem desfragmentá-lo por inteiro e recomeçar uma nova carcaça, uma nova configuração. Então esse celular que você quer e que está nas suas mãos, né? Ou melhor, o celular que você quer e aquele que você está nas suas mãos são bem diferentes, mas se você quiser transformar esse celular que está nas suas mãos, você vai ter que, em primeiro lugar, destruir a sua estrutura. Então a teologia da libertação é exatamente uma destruição e desconstrução daquilo que milenarmente a igreja já vinha trazendo como verdade de fé. Então, dentro do seu método histórico, teológico e bíblico, sempre se insere uma interpretação marxista. Bem, e de onde que parte esse ponto de vista marxista? Principalmente do materialismo. É tentar imanentizar tudo praticamente. Olhar o mundo a partir da matéria e a partir daquilo que é social. Só que a fé, ela não é reduzida ao social e nem às dimensões materiais. Vocês lembram que nós falamos que a ideologia é sempre uma realidade reducionista? Exatamente. Então a ideologia marxista, ela reduz ao materialismo, reduz ao historicismo e à imanência, ou seja, aquilo que diz respeito à matéria, os fenômenos da fé, os fenômenos bíblicos e toda a história humana. E isso é um grave problema, porque você vai trair a Deus na sua revelação, você vai trair o homem na sua verdade de fé, e você vai desconstruir a transcendência humana, que supera toda a imanência, todas as limitações do mundo. Daí vem o sonho utópico da teologia da libertação, assim como do marxismo, de querer construir o paraíso na Terra. Porque, bem, se a matéria em primeiro lugar, né, está em primeiro posto, precisa então ser colocada como o lugar do paraíso. Uma condição material perfeita é aquela que corresponde ao sonho de toda a gente, né? Aí, por exemplo, vão olhar para a Terra Prometida, no Antigo Testamento, e vão pensá-la simplesmente numa dimensão social e econômica, quando tem muito mais a oferecer em significado a Terra Prometida, né? Que é uma imagem do próprio céu, do paraíso que Deus quer nos dar, de uma caminhada no deserto deste mundo, na santificação, na superação do pecado, para depois tomar posse dessa terra prometida que é o céu. O marxismo acusa a religião de ser o ópio do povo, porque, segundo ele, nós distrairíamos o povo dessas realidades materiais, fazendo as pessoas se ocuparem da transcendência e buscarem um paraíso no céu quando devem fazer o paraíso na terra, né? Só que, na verdade, quando nós buscamos o paraíso,
no céu, nós estamos querendo construir também um paraíso na terra, porque o homem que se liberta do pecado é o homem que santifica o mundo, que coloca tudo em ordem, que ajuda a restabelecer o homem na sua dignidade, na sua estrutura original, no seu condicionamento de criatura de Deus e de filho seu. Mas na teologia da libertação isso não cola, né? Tem que dar o pão, tem que dar a terra, tem que fazer o paraíso acontecer aqui. Se você não fizer isso, bem, então você não conseguiu viver o que você é como cristão, deveria ser como cristão. E isso está completamente sem correspondência àquilo que é propriamente a teologia católica. Então, o ponto de partida sempre será a imanência na teologia da libertação. Sempre será o historicismo, sempre será uma ideologia do social e do econômico. Quando nós falamos de fé, temos que partir daquele que produz a fé, de Deus em primeiro lugar. E depois do homem que recebe esta fé. Vamos olhar a história desses homens nas Sagradas Escrituras, desses homens da tradição apostólica, com a qual nós regulamos aquilo que nós cremos. Porque a tradição apostólica é a comunicação verdadeira da fé, uma vez que os apóstolos viveram essa verdadeira fé e isso é comunicado através das gerações. Mas quando você quer fazer esse objeto se adaptar àquilo que você quer, então você começa a destruir o que é o catolicismo. Bem, a teologia da libertação podia até ter um bom intento, inicialmente, de querer lutar contra as injustiças sociais. Mas depois, certamente isso se perde, porque quando você forma um ideário materialista dentro da religião, você vai destruí-la na sua transcendência. Não tem como sobreviver. E é por isso que vem a crise de fé também, de uma geração inteira, porque passa a não buscar mais uma mudança do homem interior, mas sim uma mudança das estruturas, uma mudança das políticas e de tudo aquilo que se refere ao social. Só que isso não muda a história. O que muda a história é transformar o homem de dentro, fazer com que os valores venham para fora, que ele se torne digno, que ele se torne um homem realmente livre do pecado. A libertação da graça é a verdadeira libertação. O Papa João Paulo II vai procurar transformar essa leitura da teologia da libertação. Inclusive no documento Redemptoris Homines, ou seja, Redentor dos Homens, vocês vão encontrar uma contínua tentativa do Papa João Paulo II de dizer que a verdadeira teologia da libertação é aquela que corresponde à soteriologia. Padre, o que é soteriologia, padre? Vem de soter, no grego, que significa salvação. Ou seja, é uma teologia da salvação, uma teologia da graça. Se você começar a buscar essa teologia da libertação, que é a teologia da redenção em Cristo, você vai começar a transformar a vida do homem e a vida da sociedade. Através da graça é que nós somos capazes de restabelecer a ordem justa do mundo. E então, assim, nós vamos ver, inclusive, que alguns quererão utilizar essa iniciativa do Papa João Paulo II como se fosse uma justificativa para a teologia da libertação ideológica como vinha sendo pregada. Então manipulam o documento exatamente para dizer, veja que o Papa João Paulo II disse que tem uma teologia da libertação que é aquela que, de fato, representa a igreja. Só que, às vezes, as pessoas falam isso exatamente defendendo aquela teologia da libertação ideológica. Só que se refere a essa que eu estou falando agora, da teologia da graça, da redenção em Cristo, mudar o homem de dentro, levar virtudes, levar valores e reconstruir a humanidade a partir de cada homem. A partir de cada homem. É um certo personalismo positivo para poder atingir um objetivo fundamental, que é a retomada da vida integral dessa dignidade humana.
Portanto, aqui nós temos uma tentativa de desconstrução conceitual e reconstrução social do Papa João Paulo II. Depois vamos ver os sérios efeitos que a teologia da libertação tem em relação à religião, em relação à fé católica. Porque essa visão reducionista do homem, negativa da transcendência, vai afetar a relação do fiel católico e também dos sacerdotes e até bispos envolvidos com essa teologia, com o transcendente. Vai afetar essa relação e intimidade com Deus, porque o modo como você vê Deus, o modo como você vê o mundo e o homem, afeta o modo de se comunicar, o modo de rezar, o modo de celebrar. Por isso, o descuido com a liturgia, que vai ser bastante frequente nesse período contemporâneo, a teologia da libertação, como uma desconstrução das riquezas, da religião, do material, etc., vai, na verdade, fazer com que a relação de santidade com Deus seja afetada. Por quê? Você começa a colocar Deus abaixo de toda a realidade imanente. Você coloca o imanente sobre o transcendente, obviamente Deus está abaixo de tudo. Em vez de você amar a Deus sobre todas as coisas, transcendência, você coloca Deus abaixo de tudo. Ora, é preciso fazer com que essa teologia da libertação ganhe cada vez menos espaço dentro da igreja, porque ela desconstrói a fé, ela é uma inimiga da fé. Por mais que no politicamente correto muitos não queiram dizê-lo, essa é a verdade. Como ela danificou a fé e a integridade religiosa do povo de Deus. Quantas coisas e bens preciosos dos sacramentos, das celebrações, da liturgia e das tradições foram coisas realmente perdidas por causa de uma teologia que parte como premissa da ideologia marxista e materialista. É preciso ver o homem a partir de Deus. É preciso ver a história a partir de Deus. E assim a gente vai conseguindo dar sentido a tudo. O Logos é Deus. Assim como já dizia João no capítulo 1 do seu Evangelho, que Cristo é o Logos, é o Verbo. Logos para os gregos significava o quê? Sentido, verdade, o significado. Então, Cristo é o significado, Cristo é o sentido, Ele é a razão de ser de tudo. Não é a justiça social, não é a riqueza material, não é a felicidade terrena, não é a estrutura perfeita de um reino deste mundo, mas sim o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, para sintetizar o que nós tratamos até aqui nesta aula, nós temos na Teologia da Libertação uma tentativa de leitura da Escritura, da tradição apostólica, da teologia, da doutrina, e dos elementos de fé e das celebrações a partir de uma visão materialista ideológica do marxismo. E isso vai afetar gravemente a relação de fé do homem com a igreja, com Deus, com o mundo, enfim. Nós precisamos, então, esclarecer-nos cada vez mais sobre essa doutrina. Certamente eu não falei tudo aqui sobre a teologia da libertação, mas é um começo para aprofundar ainda mais acerca disso. Hoje a aula foi mais breve, mas foi exatamente para dar uma introdução nesse tema que nós podemos retomar aí em algum momento das duas últimas aulas que nós vamos fazer. Bem, eu quero agradecer a participação de todos. Vamos continuar firmes aí, estamos bem perto do fim desta caminhada, temos mais 2 aulas. Lembrando que emitiremos um certificado para este curso e nós vamos pedir assim uma colaboração mínima de R$10, mas quem quiser pode receber mesmo sem a colaboração. Essa colaboração é simbólica, é uma forma também de colaborar com o apostolado das mídias sociais que nós queremos fazer avançar ainda mais. Queremos fazer com que esse apostolado melhore. E também para dar uma forcinha para quem vai ter esse trabalho de preparar o certificado, Então, assim, é uma forma de estar aí dando uma contribuição livre.
Quem não der ajuda também vai receber certificado. Mas quem puder dar a colaboração, padre, queria colaborar com um pouco mais. Também pode ser, não tem problema. Mas quem puder, pelo menos aí com R$10, é uma forma de comprar um material melhor de gravação. Eu estou usando aqui como lanterna um celular. Eu estou usando um celular para gravar também. Bem, aqui no estúdio também tem outros materiais para fazer esse cenário que vocês estão vendo. E certamente vou comprar material para poder fazer um melhor serviço. Eu trabalho com comunicação, sou mestrando em comunicação e sei o quanto é importante o profissionalismo. E não devemos fazer diferente as coisas da vida da igreja. Devemos fazer com profissionalismo. Eu tenho tentado fazer com o que eu posso, com profissionalismo, as coisas. Mas se a gente puder fazer mais, se a gente puder adquirir um material de melhor qualidade, ótimo, né? Então tá, fica aí essa dica aí para dar uma colaboração para ajudar no apostolado. Mas receberá o certificado mesmo quem disser, padre, eu não tenho R$10 para contribuir. Então tá, tudo bem, não tem problema, você vai receber o certificado se você o quer também. Então vou mandar um link para vocês, confirmando, aqueles que querem o certificado vão confirmar. E dentro desse link também terá aí um link para quem quiser fazer essa colaboração, tá bom? E depois, por fim, a gente emite o certificado, talvez demore aí 2, 3 semanas, e eu mando para cada um de vocês o certificado. Porque a pessoa vai ter que ter o trabalho de parar e preparar tudo isso com paciência, porque vai botar nome a nome de cada um no certificado e depois vai ter a assinatura eletrônica minha, enfim. Tá bom? Então fica aí a dica. Já na próxima quinta-feira talvez já tenha um link com esta possibilidade de escolher pelo certificado ou não, e depois a contribuição que você poderá dar ou não também. Bem, terminamos por hoje. Aqui está um calor danado, apesar de ter esfriado um pouco no Rio. O Rio sempre está quentíssimo, né? Mesmo no inverno, de repente a temperatura sobe pra caramba. Estou aqui suando a beça, não sei se vocês estão percebendo. E além disso, a palavra-chave de hoje é Redemptoris Hominis. Padre, eu não sei escrever latim, não tem problema. Vai estar escrito lá, você vai perceber que está escrito ali Redemptoris Hominis, ou seja, Redentor dos Homens. Vai estar lá e você escolhe a palavra-chave para confirmar a sua presença. Obrigado aí, um abraço e o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.